Qual a melhor maneira aí de prevenir doenças na academia? O infectologista vai nos dar dicas de como devemos limpar aí os equipamentos durante o uso. Vai falar também da troca aí, da higienização e das garrafinhas de água, já ouviu falar? E as toalhinhas de rosto? Também. E nada melhor do que o infectologista Carlos Starling, que já está aqui. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. E nos ensine aí. Doutor Carlos. Prazer, Sérgio. Um assunto bom, né? É um assunto que dá para discutir muito tempo. Dá pano pra manga? Dá, com E eu certeza. fiquei pensando, né? Às vezes a gente gosta de dividir, de compartilhar. Ah, sou amiga do Serginho, então, Serginho, pode tomar aqui na minha garrafinha? Eu sou bem nojento com essas coisas, mas vamos lá. Vai pra quem não é nojento, né? Ah, eu tô deixa eu tomar mais um ali, pouquinho como aqui. que é? Nós vivemos num mundo microbiológico, né? Então, nós somos mais bactéria no nosso corpo do que célula própria nossa, né? Nós albergamos vírus, às vezes, durante toda uma vida. E nós compartilhamos. Nós vivemos no meio, no mundo microbiológico, somos um mundo microbiológico, né? E compartilhamos esses micro-organismos com as pessoas com as quais nós entramos em contato no dia a dia, né? Então, com certeza, existe espaço em vários ambientes públicos para que algumas dessas bactérias possam ser disseminadas para uma pessoa ou para outra. Nessa questão que a Carol tocou, doutor Carlos, sobre a garrafinha ali, o procedimento tem que ser bem esse mesmo. É minha e ponto, acabou. Com certeza. Eu uso muita garrafinha, né? Eu pratico muito esporte e ciclismo, né? Ciclismo aqui na Pampulha. Todo sábado pela manhã nós reunimos lá um grupo enorme. O senhor é daqueles que usa aquela mochilinha com... Não, eu uso a garrafinha mesmo. Certo. Né? E cada um tem a sua garrafinha. Ninguém gosta de compartilhar a garrafinha, né? Na nossa saliva nós podemos albergar alguns vírus, né? Herpes vírus, né? Vírus de Epstein-Barr, que provoca a mononucleose, né? É conhecida também como doença do beijo, né? É transmitido pela saliva. Hepatite A, né? A pessoa às vezes está albergando o vírus, ela está incubando que o vírus já está em fase de transmissão e ainda não está doente. Nesse período, ela transmite esse vírus caso uma pessoa susceptível entre em contato com a saliva dela. Então, a garrafinha ela deve ser lavada imediatamente após o uso, né, preferencialmente com água quente, né? E se você só que usa, né, que é o ideal, né, ela deve ser armazenada seca, né, guardada seca, né, e lavar com água e sabão e mantida seca. Isso basta se você for o único usuário. Se você não for o único usuário, essa garrafinha deve ser fervida entre uma pessoa e outra. Agora, tem uma outra questão. Nem toda garrafinha pode ser fervida, porque o plástico, né? O material pode sofrer uma transformação, uma deterioração, e aí o produto químico pode ser um problema, porque pode intoxicar ao longo do tempo, né, uma pessoa e provocar algumas doenças crônicas, dentre elas câncer. Agora, doutor, só ainda no assunto garrafinha, tem também aquelas garrafinhas hoje que as shakeeiras, que aí já tem alguns outros produtos, né? Sim. Proteína e como deve ser feito então, como deve lidar com a higienização desse material? Basicamente é a mesma coisa, né? Lavar com água quente, né? E a limpeza, seja dentro ou fora do hospital, né? Por exemplo, é o meu caso, que eu trabalho frequentemente dentro do hospital, é a essência de qualquer processo de desinfecção ou esterilização. A limpeza mal feita, né, ela acaba sendo fonte, né, de proteínas, que às vezes não é tanta bactéria, mas uma proteína que uma pessoa é alérgica e outra não, né, pode ser transmitida a partir de uma limpeza mal feita de um equipamento. Eu fiquei pensando, né, quando o senhor comentou, logo após o uso, você higienizar.
Mas e aquela pessoa que tem uma garrafinha e começa a usá-la 7 horas da manhã e só vai parar às 10 horas da noite? Não vai ter esse tempo. É um grande risco para ela? É necessário ela ter mais de uma garrafinha? Qual que é a sugestão que o senhor dá? Depende do produto que ela coloca dentro da garrafinha. Certo. Se ela coloca leite, por exemplo, leite dentro da garrafinha, o leite deteriora com o tempo. Alguns sucos deterioram com o tempo, principalmente se a limpeza não foi feita de forma adequada. Correto. Então aí, ao longo do dia, as bactérias vão reproduzindo dentro dessa garrafinha e a reprodução é muito rápida. Em 1 hora, uma garrafinha contaminada, o volume de bactérias que o indivíduo vai ingerir é muito grande. Então, corre o risco de ter intoxicações alimentares. E eu aprendo, doutor Diarreia, Carlos, sobre essa questão, porque também o material, ele determina, porque alguns materiais eles podem liberar algumas toxinas também. Há de se ter cuidado também com o material da garrafinha, às vezes uma de vidro, é mais seguro. Perfeito. O problema para quem pratica esporte é que a garrafa de vidro ela quebra. Então, mais pesada, talvez. É mais pesada, etc. Então, existem hoje garrafinhas com material próprio, que resiste à limpeza, à desinfecção, seja térmica ou química, que eventualmente pode ser feita também. A gente recomenda mais a térmica, porque é mais fácil, é mais rápido. Uma garrafinha colocada, por exemplo, durante 10 minutos numa água a 100 graus, não tem bactéria que sobreviva nesse ambiente. Então, é mais do que suficiente para fazer uma boa desinfecção. E aí eu quero perguntar para o senhor, a gente falou um pouquinho sobre academias e às vezes a gente usa um aparelho e aí você transpira bastante. Eu queria que o senhor falasse da importância da gente limpar ou, se isso não é feito adequadamente, os perigos, os riscos que nós podemos sofrer aí, mesmo buscando aí cuidar da saúde, mas como fazer, doutor? Bom, existem vários pontos aí. Primeiro, o suor pode transmitir também alguns vírus. Assim como a saliva, né? Assim como a saliva. Correto. Pessoas, primeiro, eu acho que todo mundo deveria passar por um exame médico antes, adequado, completo, antes de se submeter a qualquer exercício físico. Certo. Isso tem a questão cardiológica por trás, mas tem também a dermatológica. Indivíduos que são portadores de infecções de pele, algumas pessoas têm impetigo. Impetigo é provocado por estreptococo ou estafilococo. São 2 bactérias, são altamente transmissíveis. Eventualmente, eu atendo uma família inteira com estafilococcía, uma epidemia familiar. E às vezes, isso também reproduz no ambiente onde você pratica exercício. Tinha que ter dermatologista, então, na academia. Então, porque tem só nutricionista. Na realidade, tem que ter a pessoa para fazer exercício físico, ela tem que passar por um exame clínico. Completo. Passar por um exame clínico completo. Tanto para avaliar a parte cardiológica, quanto para avaliar a parte dermatológica. Só a título de exemplo, um time de futebol, de basquete americano, famoso, Los Angeles Lakers, perdeu uma final de campeonato porque todos os seus atletas adquiriram uma bactéria, um Staphylococcus, que é extremamente agressivo e também resistente ao tratamento com antibióticos. Isso foi investigado pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, que mostrou que era uma bactéria resistente e que transmitia a partir da falta de higiene, de um compartilhar a toalha do outro, usar o mesmo armário, onde um guardava o tênis, guardava a sua roupa de ginástica. Então, essa é um exemplo de que essas bactérias podem se disseminar nesse meio. Como fazer? Limpeza diária da academia. Toda academia, conforme o número de pessoas que trabalham ou que se exercitam, ela deve passar por uma limpeza e uma desinfecção 1 a 2 vezes, eventualmente até 3 vezes por dia. Existem produtos próprios para isso, produtos à base de quaternário de amônia. E entre um indivíduo e outro usar
o mesmo aparelho, né, passar a desinfecção com álcool a 70% é suficiente. Lembrando que o álcool só funciona quando ele seca. Então, se você passar o álcool numa superfície, ele vai funcionar, ou seja, ele vai eliminar a maior parte dos micro-organismos depois que ele estiver seco. Né? Enquanto ele está molhado, não deve usar. Né? Então, existe um processo pedagógico para as pessoas usarem aquele ambiente. Como a pessoa que me antecedeu estava dizendo, tudo tem que ter educação. Né? Para usar a rede social tem que ter educação. Para usar um ambiente coletivo, né, tem que ter educação também. Né? Para ter educação, você tem que ter orientação. Alguém tem que educar. Então, a pessoa que vai entrar na academia, ela deve passar por exame médico, deve passar por uma orientação de conduta para ela se proteger e proteger os demais, né, que estão usando o mesmo espaço físico. E nessa autoproteção, doutor Carlos, eu pergunto, malhamos, fomos lá, suamos bastante, aí quando eu fui usar, eu passei o álcool ali nos aparelhos, tudo certinho, e na hora de tomar o banho? Pois é, esse é outro aspecto, né? Usar um chuveiro coletivo. Existem fungos que são transmitidos nesse ambiente, né? Então, o exame clínico, mais uma vez, é importante. Se o indivíduo perguntar, existem lesões nos pés, ou seja, o indivíduo está com frieira, né? Está com tínia, PEDs, micose, né? Micose, né? Popular micose. Né? Então, essas pessoas podem transmitir para as demais. Então, usar um chinelo individual, né? Um chinelo próprio, seu, você leva, é uma das formas de você se proteger. Evitar, agora, esse banheiro tem que passar, banheiro de academia tem que ser submetido à limpeza, né, e desinfecção de 2, 3, 4 vezes por dia, dependendo do número de usuários. Agora, até no banheiro, por exemplo, você tem lá a saboneteira, o lugar de você colocar o sabonete. E às vezes você pega o seu sabonete e coloca. Esse é outro aspecto. Não se deve usar sabonete em barra. Sabão em barra é só para você na sua casa. Né? Preferencialmente usar sabão líquido. Um sabão líquido cujo local seja passível de ser limpo e desinfetado. Né? Isso é importantíssimo. Então, ambientes públicos, o sabão deve ser líquido. E deve ter álcool a 70% também disponível em vários pontos diferentes, principalmente próximo da cantina. O indivíduo terminou de fazer a sua ginástica, vai lá fazer um lanche, né? Tem que ter uma pia para ele lavar as mãos, toalha de papel descartável e álcool a 70%. Já aqueles que não gostam da água, o álcool a 70% funciona tão bem e, de acordo com alguns estudos, até melhor do que você lavar as mãos, desde que a quantidade de álcool seja adequada, quantidade que cubra a palma das mãos. Doutor Carlos, mais uma pergunta ainda sobre a autoproteção. Eu acho que isso é o principal, né? É você cuidar de si mesmo. Tem o famoso chulezinho, você transpirou bastante, seu tênisinho ali, seu Keds. Lembra do Keds, pessoal? Nossa! Keds agora foi lá no fundo do baú. A pessoa foi lá, correu, malhou, naturalmente o pé transpira bastante. Então não é chegar, acabou ali a academia, colocar o tênis dentro do armário, ou colocou dentro de uma bolsa, colocou no carro, ficou ali. Isso também é um ambiente assim, totalmente hospitaleiro para essa proliferação de fungos ali, essas coisas todas, não é? Com certeza, com certeza. Tudo que você usou, suou, né, deve ser lavado imediatamente depois. Né? Usou, colocou dentro de um saquinho plástico, uma coisa assim, chega em casa direto para a lavanderia e lavar a quente. Sempre dá preferência à máquina de lavar que faça lavagem a quente das coisas. Né? Isso é importantíssimo. Fungo, bactéria, vírus não gostam de calor. Né? Compartilhar então, esse material nunca, né, doutor? Compartilhar de jeito nenhum. Né? Então, o pessoal que compartilha camisa de futebol,
né? Aquele colete na aquele pelada colete lá, da pelada, saiu o time ele que tá lá. deve ser lavado imediatamente depois. Jesus toma conta. Ai, meu Deus. Preferencialmente individual.